Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Palco Iluminado. O Palco Iluminado é um dos programas do canal Arte Agora. E neste Palco Iluminado, nós trazemos leituras. Eu sou Bernadette Bruto, eu adoro um palco e adoro ler. Então, durante a pandemia, foi criado este Palco Iluminado para poder trazer para vocês as leituras. E este ano, estamos em novembro, este ano já passaram por aqui muitos livros, e eles não ficam num canto qualquer, eles ficam aqui no nosso Palco Iluminado. Então, nós aqui tivemos todo tipo de livros, todos os gêneros. Então, começamos com Amargedon, de Alexandre Santos. Depois, Samantha, de Patrícia Tenório. Em seguida, Foi um Dia, uma História, uma Vez, de Cláudia Guerra. Em Estado de Tristeza Macia, de Lúcia Helena Figueiredo Neto. Flor de Espuma, de Raquel Carrilho. Recife, Os Relâmpagos da Faca, de Flávia Suassuna. Formação docente, numa perspectiva inclusiva, Memórias de um Pai Educador, de Arthur Mendonça. Os Cordéis, de Alan Salles. Tiro Negro do Brasil e o Brasil que seria. Meu Recife Universal no Reinar da Poesia. E Americanalhando. Meus Ditos, de Margarete Cavalcante. E hoje teremos um livro digital, 100% digital, que eu imprimi aqui e separei, reservei alguns poemas para vocês, do nosso convidado do mês, o poeta Malungo, e o seu livro Digitais. Daqui a pouco a gente conversa sobre ele. Então, neste Palco Iluminado, este ano, a gente faz reflexão sobre a importância da leitura. E é aqui, no Palco Iluminado, que fazemos essa leitura. Então, eu trago hoje, para a gente ainda pensar um pouco sobre a importância da leitura, este livro de Se um Viajante numa Noite de Inverno, de Ítalo Calvino. Então, como abertura, a gente vai fazer algumas leituras que eu selecionei de trechos desse livro. Vale muito a pena vocês lerem esse romance. É um romance muito interessante, porque ele mistura... no tempo em que você está viajando pela história, ele também está falando sobre a importância da leitura, da escrita. É muito interessante. Então, vamos ler aqui como prólogo do Palco Iluminado do mês de novembro. Olha o que ele diz. Escutar alguém que lê em voz alta é muito diferente de ler em silêncio. Quando lemos nós mesmos, podemos parar ou saltar frases. Somos nós que determinamos o ritmo. Quando outra pessoa que lê, fica difícil fazer coincidir nossa atenção com o ritmo da leitura. A voz segue muito rápida ou muito lenta. Escutar alguém que está traduzindo de outra língua implica um flutuar hesitante ao redor das palavras, uma margem de indeterminação e provisoriedade.
O texto, quando somos nós mesmos que o lemos, constitui algo que está ali, com o qual somos obrigados a defrontarmos quando alguém o traduz em voz alta. Ele é alguma coisa que existe e não existe, e que não é palpável. Então, uma coisa interessante que ele traz, né? Isso que eu até venho fazendo aqui, intuitivamente, lendo em voz alta os livros que trago como indicação para vocês. Mais adiante está aqui. Há uma linha limítrofe. De um lado estão aqueles que fazem os livros, do outro, aqueles que os leem. Quero continuar sendo parte dos que leem e, por isso, fico alerta para manter-me sempre aquém dessa linha. Caso contrário, o prazer desinteressado de ler acaba ou se transforma em outra coisa que não é que desejo. E aí continua. Certamente, também os leitores são cada vez mais numerosos, mas pode-se dizer que o número daqueles que usam os livros para produzir outros livros cresce mais depressa do que o daqueles que se satisfazem em lê-los e amá-los. Vejamos os livros. A primeira coisa que se nota, pelo menos observando os que estão mais visíveis, é que a função dos livros para você é a da leitura imediata, não a dos instrumentos de estudo ou de consulta, nem a dos componentes de uma biblioteca disposta segundo determinada ordem. Às vezes me convenço de que a mulher está lendo meu verdadeiro livro, aquele que há tempos eu deveria escrever e que jamais conseguirei escrever, e que este livro está lá, palavra por palavra. É que esse livro faz essa brincadeira. Leitor, é hora de sua agitada navegação encontrar um ancoradouro. Que ponto pode acolhê-lo com maior segurança que uma grande biblioteca? Então, eu encerro essa indicação com esses questionamentos, levando sempre a importância da leitura em voz alta e de ler, que ainda é um descortinar de qualquer horizonte na nossa vida. É um vício que vale a pena ter. Então, estamos aqui, se um viajante numa noite de inverno de Ítalo Calvino, como leitura do mês, e é chegada a hora de vocês conhecerem um pouco do nosso poeta, o poeta Malungo, recifense, e ele está na poesia, na vida poética, desde os anos 80. Em 85 ele começou. Ele faz parte de um grupo de pessoas que começaram a fazer uma poesia diferente da academia. E vocês, quem não conhece ainda o Malungo, vai ter o prazer de ver nesse livro digitais que eu estou trazendo para vocês, que é um livro 100% digital. Ele está... quem quiser adquirir, entre em contato com o Malungo, você vê nas redes sociais. Podemos deixar aqui também o WhatsApp dele. Mas lá você vai ter não só um livro de 300 e poucas páginas, e muitas páginas, você vai ter também alguns vídeos de experiências com música, com som, em diversos ambientes que o próprio Malungo fez e que está também, compõe esse livro.
E nós queremos dizer que este livro é belíssimo, tem muito conteúdo e tem muita gente trabalhando nele. O projeto gráfico, concepção da capa e da arte, tem aqui, ó, Francisco de Paula Machado, Manuel Júnior, Tony Borba de Melo e o próprio Malungo. Matheus de Sá foi a foto da capa e contracapa. Revisão do texto, Roseane Galvão, Priscila Varjal, Antônio de Campos, Marco Polo Guimarães. A revisão geral, Antônio Moreira Barros. Diagramação, Malungo, Antônio Manuel Campos e Tony Borba de Melo. A gravação e masterização, Ricardo Silva, da Constelação Estúdio. E efeitos sonoros viajados é Malungo e Tony Borba, formas e cores, Joy Borba, Zua e Tiago Pereira. É um livro feito a muitas mãos e o que merece a poesia de Malungo, que é uma miscelânea de surrealismo, de da própria Mangue Beat e diversas outras influências de protesto, vocês vão ver. E não tem uma coisa que eu... E tem uma coisa muito interessante, é sobre o Recife. Esse poeta recifense, ele nos traz à nossa cara um Recife que poucos de nós conseguem enxergar. Então, é só isso aí para vocês terem uma ideia de quem é Malungo e que livro é esse. Para falar um pouco sobre este livro, vamos escutar o próprio poeta. O livro Digitais foi lançado por mim em 2013. Ele vem com 151 poemas divididos em 3 cadernos, um glossário, um álbum de fotos com os poetas aqui da guerrilha cultural de pernambucana recifense. Também vem um álbum só com autógrafos dos poetas que me dedicaram livros, uma biografia e tem um arquivo de áudio com 56 poemas recitados por mim com efeitos experimentais. Ele tem uma apresentação do Braulio Brilhante, um prefácio de Raimundo Carreiro e alguns textos extras do poeta Chicão, de Antônio de Campos, e tem uma capa aqui. A capa aqui teve a concepção do fotógrafo Matheus Sá, minha e do poeta Chicão. Valeu? Um abraço. Leiam. Vendilhões. Meio-dia em Recife, dezembro. Meus bolsos cheios de tanta neve. Mini luzes piscam no vestido da madame. Cartões de créditos urram em loucos orgasmos. Queima total! Jesus vendido na Tuia, 120% de desconto. Pois é, e agora vamos ver a opinião das pessoas sobre o livro Digitais. Como ele falou, nós temos prefácio de ninguém mais do que Raimundo Carreiro. Temos também o Wilson Araújo de Souza. Temos o Braulio Brilhante fazendo, e que é que eu peguei trechos de cada comentário para vocês terem uma noção deste livro Digitais.
A Orelha, de Wilson Araújo. Orelha, todo ouvidos, para Jomar Muniz de Brito, e rito e ritual, no ritmo da arte vida atrevida, que define profanzine? Malungo, sem delonga de lenga-lenga, um fenômeno, é um fenômeno. Ele é poeta em tempo integral. Malungo é integralmente e mente e corpo, por cor, por som e sentido e sensibilidade e razão de poeta. É integralmente poeta no exercício de ossos, ócio, negócio, rua do hospício, do ofício e na condição de cidadão. Com dicção, que perambula na cena pernambucana, com gula de angariar lugares e ares e lugares. Panorama visto das pontes, por onde brinca com as horas que escorrem solta pelo ralo do dia, em que tudo é fonte para a arte e horizonte do poeta. Esse é um trecho da Orelha, escrita por Wilson Araújo. A apresentação de Braulio Brilhante diz assim: como parece ser digitais, ambíguo, multiforme, cibernético, reflexo inequívoco da diversidade cultural existente. No livro, o poeta bate cabeça na zoeira pop arte recifense e desnuda sua verve tropical existencialista. Em dado momento, enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa, legado deixado pelos surrealistas. Em outro, faz o uso da racionalidade, como um dia lograram os concretos. Contudo, sempre rejeita a abstração lírica dos românticos. Opta em seu lugar pela linguagem crua do cotidiano. Portanto, no livro, tudo é significado, está em seu devido contexto. O que quer escapar, compreensão, pode ser resgatado e interpretado a gosto, como se tivesse sido escrito sob medida. Ele diz, ainda, o Braulio Brilhante, o livro deixa claro, em nenhum momento tenta enganar o leitor. Ao contrário, traz exatamente a multiplicidade cultural como radiografia visceral da cidade. Cada verso revela um pedacinho doidivanas do imaginário suburbano do Recife, que o poeta desconstrói para só então reconstruir a sua maneira por meio da poesia. Agora passamos para um trecho também do prefácio escrito por ninguém mais do que Raimundo Carreiro. E Raimundo faz aqui essa distinção para Malungo. Estou diante de um poeta que admiro, e não admiro por causa da poesia rebelde, mas pelo compromisso com a sua raça e o seu povo, assim como pelo compromisso com sua cidade, este Recife, que ainda não conhecemos em toda sua extensão. Com a certeza, porém, de que o poeta encontra os seus caminhos e revela o Recife a todos nós. Então, só por essa apresentação, vocês podem ver que vale a pena adquirir e conhecer. Se você não conhece ainda o poeta Malungo, né, este aqui é um livro extremamente especial. E quer apresentação melhor do que ele para ele? Então, eu separei 3 poemas em que você pode conhecer o Malungo. Malunguinhos. Catucando o passado, me embrenhei pela mata, catucá de Beberibe a Goiana, quilombo vivo dentre nós.
Malunguinho, divindade quilombola, rei da mata nos terreiros, matéria e espírito, Juremas enraizando outros futuros, Malungo, sangue afro-pernambucano, descendência guerrilheira, poesia, militância, negritude, pelos séculos, a mesma luta, aflorando outros negros, Malunguinho, mestre guerreiro. E aí esse outro poema diz assim: recado aos caretas. Não preciso de nenhuma droga para escrever minhas loucuras. Café, cerveja, alcatrão ou Coca-Cola. Meu alucinógeno preferido é a vida passando todo dia na janela de meus olhos. E esse terceiro, me procuro nos olhos da cidade, em cada ônibus, em cada ponte, em cada beco escuro da minha idade. Na manhã seguinte, só o sol em minha fronte e a humanidade com seu pus solene a escorrer. Então, está aí a apresentação de Malungo por Malungo. Faço leituras de alguns poemas. Vamos conhecer um pouco da cidade que Malungo descortina para nós. CEP. Ando por uma rua do Recife, uma rua quieta, quase sonho, quase livro. No fim de cada rua tem sempre uma esquina desdobrada e uma avenida que levanta voo rumo ao infinito. Panorama. No balaio desliza a feira, pego um brilho no boteco da esquina, viajo calibrado na cor do grito do feirante. Um bêbado sai dos trilhos na calçada e eu me amarrando no sorriso das bundas das meninas. O povo das pontes, viadutos, arcos escuros, lama-rios fedorentos, mãe de famílias invisíveis, barcos famintos, bolsões de miséria, sorrisos crianças aratus nos sinais, pratos de fome, gosto de maré, meninos sambudos, cidadãos esperança, velhos pescadores do nada, embaixo das pontes, moradias suspensas, distante dos nossos olhos. Essa pausa para a gente respirar esse Recife que o poeta denuncia. Nova Vera Cruz. Sobrevivemos num lindo país racista, violento, doente de álcool e de fome, de ladrões e políticos criando mosquitos, músicas medíocres que detonam o povo, exploram sexo, crianças e trabalho escravo. Via pública, fumaça na 7 de setembro. Churrasqueiros com seus braseiros e carnes paraguaias. Cachaceiros bebem a rua e mijam os postes. 100% fuleiragem. As carroças de sons mastigam os nossos ouvidos. Na frente das lojas, americanalhadas. Canos de escape escapam ligeiros pela rua do Riachuelo. Pedintes adornam as portas das lojas. Cachorro e suco no copo.
85 centavos. Frutas e CDs, apenas R$ 1. Pivetes soltos nas avenidas. E o posto policial vigiando a polícia. Na rua, escrevo a vida. Recife atravessa o meu poema. Tempo ácido. No bairro dos Coelhos, becos e vielas trafegam dentro de mim. E me embrenho pela Rua da Glória, meio torto, meio saudoso, daquilo que nunca vivi. A Sílpe em frangalhos, escombros, ruínas, ferros retorcidos, desemprego e o leite derramado escorrendo pelo Capibaribe. Nas margens do rio, palafitas à margem de tudo. As lágrimas azuis das crianças enferrujando a velha ponte de ferro. E, por fim, um pouco de Mangue Beat nesse poemazinho de Malungo, do livro Digitais. Esse poemão é Olhos de Caranguejo espiando Recife. Um dardo lançado no olho do alvo. Uma ponte, sapatos e água suja. Um careca meio calvo, uma escada rolante e preguiçosa. Uma rabeca e a dita cuja neca de se apaixonar. A foto do Recife, um prêmio igual à quina da loto. Passos de frevo e os sinos dobrando dentro de mim. E eu me derramo todo por cima da cidade. As pontes e as suas buzinas de marfim. O povo no Recife se move assim, como fio e eletricidade. Cais do Porto, sacos, navios, putas e saudades de Luanda. Um Marco Zero quase morto pelas lutas nas rodas de ciranda. Os pombos e os grãos soltos espalhados pelo chão. Um olho d'água nasce na cumieira da cabeça e deságua poesias. Então, vocês podem ter uma ideia do quão precioso é este livro. E que passeio a gente pode dar pelo Recife e que nos deixa refletir através desse belo trabalho do poeta Malungo, que, inclusive, foi recentemente homenageado agora no mês de outubro, no dia 26 de outubro. Ele foi na Estação Barro, lá ele foi o poeta homenageado num evento produzido ali na cercania, porque ele é o guerrilheiro da poesia, ele está pelo mundo denunciando as mazelas da vida e do Recife. Eu li todos esses poemas, mas o que é mais interessante e marca também dos poemas de Malungo, a gente está acostumado a escutá-lo. Então, agora, a gente vai escutar o poeta com sua forma toda especial e performática, apresentar o seu poema. Nas esquinas, trombetas e clarins, frevos e maracatus deslizando no aroma do som, invernos e primaveras, urubus cantarolam nos jardins, dragões e sonsos brilham dentro do freezer, sereias societies de tamanco e gansar, serpentes mergulham em nuvens azuis. Jesus aterrissa leve no campo do Jiquiá.
Eu não falei para vocês que era show? Show! O livro Digitais e o Poeta. Imperdível esse livro, é para a gente ter, não ocupa espaço, e se ocupasse ainda valia a pena, porque ler ainda é o melhor remédio. E por isso estamos aqui no Palco Iluminado. Para encerrar, eu vou ler o poema que finaliza o programa de hoje, de Malungo, que dá uma grande lição para a gente. Chá das 5. Esqueçam a regra da régua, o academicismo panelístico, desculpem a redundância. Esqueçam os gregos, seus deuses e as borboletas cor-de-rosas pousadas nos campos de alfazema. A realidade é aqui e agora. Chega de sentimentalismo barato. Chega de besterol existencialista. Alguns litros de senso crítico no bule de chá das 5. É assim um Malungo verdadeiro, poético e que suas denúncias entranham na nosso pensamento e nos faz compreender muito da nossa existência aqui no Recife. Vai estar aqui como os outros, porque aqui no Palco Iluminado os livros não ficam num canto qualquer. E como se aproxima o final do ano, a gente vai fazer a retrospectiva em dezembro, onde vocês vão ter a oportunidade de revisitar todos esses livros que estão sempre aqui no Palco Iluminado e que, a cada mês, nos trouxe leituras que enriqueceram o nosso ser. E espero que vocês, ouvintes, também, se vocês não assistiram a algum outro Palco Iluminado, basta entrar aí no canal Arte Agora e procurar, porque é daqui para melhor. Então, eu vejo vocês em dezembro, agradeço aqui a Malungo e vemos vocês no próximo mês com outra leitura e dizer para vocês que não há forma melhor do que a gente ler, porque ler surge o mundo na sua frente. Obrigada por essa leitura de hoje, que eu pude passar para vocês e que me enriqueceu bastante. E até o próximo Palco Iluminado, aqui no canal Arte Agora. Não esqueçam de curtir, se você ainda não faz parte do canal, uma clicadinha. Tchau!